Sabe quando a gente para pensar no nosso progresso? Geralmente a gente olha para fora, né? Tipo, promoções no trabalho, metas que a gente bateu, projetos que a gente entregou. Mas e o crescimento que acontece por dentro? Hoje a gente vai mergulhar nisso. Vamos ver um jeito mais estruturado de olhar para o nosso desenvolvimento pessoal, porque a verdadeira jornada, ela começa aqui dentro. Essa pergunta de R$ 1 milhão, não é? Porque, poxa, é fácil acompanhar um projeto, tem lá as etapas, tudo certinho. Mas e para medir nosso próprio amadurecimento, nossa paciência, nossa resiliência? Como é que a gente faz isso? Parece uma coisa meio abstrata, meio no ar, mas olha, tem um jeito de trazer isso para o concreto, sim. Então, a resposta para isso está em entender e avaliar o que a gente chama de habilidades socioemocionais. Pensa nelas como se fosse um kit de ferramentas que a gente carrega por dentro. São essas ferramentas que a gente usa para interagir com o mundo e, o que é mais importante, com a gente mesmo. É a base de tudo, de como a gente lida com um perrengue, como se relaciona com as pessoas e, no final das contas, como a gente constrói a vida que quer ter. Bora começar então. Vamos ver a primeira de 4 competências que são o centro da nossa autoavaliação. E a primeira, olha, é uma que muita gente entende meio errado, mas que é fundamental para resolver qualquer problema: a criatividade. E quando a gente fala em criatividade, esquece aquela ideia de que isso é só para artista, tá? Nada disso. Criatividade é uma ferramenta super prática para resolver os pepinos do dia a dia. É simplesmente a capacidade de olhar para uma situação e se perguntar: será que não tem um jeito diferente, talvez até melhor, de resolver isso aqui? Mas tá, e como é que isso aparece na prática? A gente vê a criatividade rolando solta quando, sei lá, alguém solta uma ideia que ninguém esperava numa reunião. Ou quando se usa a imaginação para dar a volta num obstáculo. Ou até quando a gente decide tentar um jeito novo de fazer aquela tarefa de sempre, sabe? São essas pequenas faíscas de inovação que dão uma iluminada no nosso cotidiano. Ok, saímos da inovação e agora vamos para a execução. A nossa segunda habilidade fundamental é a responsabilidade. E aqui a gente está falando sobre compromisso, sobre assumir as consequências do que a gente faz. Porque, olha, responsabilidade é muito mais do que só entregar uma tarefa no prazo, viu? É sobre entender o impacto que nossas escolhas têm, tanto nas outras pessoas quanto nos projetos. É a base para construir confiança e integridade de verdade. A gente vê a responsabilidade na prática quando as coisas são feitas com cuidado, com atenção, quando os prazos são levados a sério, quando a gente cuida do que é de todo mundo. Mas o ponto principal mesmo, o pulo do gato, é a capacidade de bancar as próprias escolhas. Tanto os acertos, claro, mas principalmente os erros que a gente precisa consertar. Beleza? A gente olhou para dentro, para nossa responsabilidade. Agora vamos virar o nosso olhar para fora. A terceira habilidade é a empatia, e ela é toda sobre a nossa capacidade de se conectar e entender as outras pessoas num nível mais profundo. Empatia, de um jeito bem simples, é a habilidade de se colocar no lugar do outro, de tentar por um instante ver o mundo com os olhos da outra pessoa. E olha, não é sobre concordar com ela, não, é sobre compreender. O mais legal da empatia é que ela não é só um sentimento, sabe? É uma habilidade ativa. Ela aparece em ações bem concretas, como ouvir com atenção de verdade, sem ficar cortando a pessoa, respeitar as diferenças de opinião, de vivência e, no fim, agir com aquele cuidado, com aquela sensibilidade que só vem quando a gente realmente reconhece o que o outro está passando. E agora chegamos na nossa última habilidade central, aquela força que não deixa a gente parar, a determinação. Ela está super ligada à resiliência, à persistência, aquela coragem de continuar seguindo em frente, mesmo quando o negócio fica difícil. Pensa na determinação como um motor que empurra a gente para passar por cima dos obstáculos. A questão não é não sentir a dificuldade, porque todo mundo sente. A questão é manter o foco no objetivo apesar dela. É a grande diferença entre ver o primeiro problema e parar ou procurar um jeito de passar por ele. Isso é a jornada da determinação na prática. É continuar tentando aprender uma coisa nova, mesmo quando dá aquela frustração, sabe? É buscar ativamente outras saídas quando a gente dá de cara com um muro, em vez de só ficar parado ali. No fundo, é aquela teimosia boa de não desistir antes de chegar onde a gente quer. Certo. Agora que a gente já entendeu essas 4 habilidades, a pergunta é: como usar isso para fazer uma autoavaliação que funcione na prática? A ideia é bem simples, criar uma espécie de cartão de competências. O processo é bem direto, mas olha, é poderoso. Para cada uma daquelas habilidades, o passo a passo é esse. Primeiro, você nomeia a habilidade que vai analisar.
Segundo, e aqui tem que ser bem honesto, você define em que nível está, iniciante, em progresso ou já avançado. Terceiro, você puxa na memória um exemplo real, uma situação em que usou essa habilidade. Isso faz toda a diferença para tornar a coisa concreta. E por último, olhar para frente. Qual é a próxima ação para manter ou melhorar nisso? Porque, na teoria, tudo é lindo, né? Mas como é que isso funciona na vida real? Vamos ver agora alguns exemplos práticos. Como se a gente estivesse preenchendo esses cartões de competência para ver como esses conceitos ganham vida no dia a dia. Olha só esse exemplo de criatividade em ação. A pessoa não pintou um quadro famoso, não. Ela resolveu um problema que sempre aparecia de um jeito novo. Como? Juntando ideias de duas áreas que não tinham nada a ver. Isso é criatividade pura, conectando pontos para criar uma solução útil. Agora, um exemplo de responsabilidade que é, nossa, muito poderoso. A verdadeira responsabilidade não é sobre ser perfeito e nunca errar. É sobre o que a gente faz depois que erra. É reconhecer, assumir a bronca e correr para consertar. E a empatia? Aqui ela aparece de um jeito proativo. É aquela sensibilidade de sacar que um colega não está num dia bom e oferecer ajuda, sem nem precisar que a pessoa peça. É mostrar que se importa de um jeito genuíno, sabe? Fazendo a diferença. E para fechar, a determinação. Esse exemplo é pura resiliência. A pessoa teve um baque, um problema, mas isso não foi o fim do caminho. Pelo contrário, foi o que fez ela buscar novas estratégias e não tirar o olho do objetivo final. É isso. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas na mão, é muito importante entender uma coisa sobre esse trabalho todo. Desenvolvimento pessoal não é um projeto que tem começo, meio e fim. É uma jornada, um processo contínuo, que vai acontecendo ao longo da vida toda. O mais importante de tudo é entender o seguinte: o objetivo de desenvolver essas competências não é acertar o tempo todo, é aprender o tempo todo, com cada experiência. Essa autoavaliação que a gente viu é como uma foto, um retrato do momento. O verdadeiro poder dela aparece quando a gente volta nela de tempos em tempos, para ver o que já melhorou e para traçar novas metas. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta para reflexão. Se a gente pegar essa estrutura e aplicar na própria vida, olhando para a criatividade, para a responsabilidade, para a empatia e para a determinação, o que será que uma primeira reflexão vai revelar? O que é possível aprender sobre si a partir de hoje?